dia. Quanto tempo, hein? Bom, eu vim cumprir uma promessa, né, que eu tinha feito a vocês de que eu ia fazer um vídeo ou uma série de vídeos, conforme foi esse estudo desenvolvendo, sobre apego e desapego, ilusão e desilusão, na série de André Luiz, num grupo de livros que compõe a série Nosso Lar. Então hoje eu venho trazendo só a parte do Nosso Lar, que é imensa, dá um vídeo inteiro, e depois eu vou trazendo os apanhados de outros livros, exemplificações, novos rumos, né? Porque tudo é um escalar contínuo e gradual. À medida que a gente descortina um pouco, abre com nossa consciência para um pouquinho da luz, ela vai se fazendo cada vez maior e a gente vai passando a enxergar na obra de André Luiz e em todas as obras espiritualistas, espíritas e espiritualistas, o alcance dessas mensagens. Deixando bem claro, desde os meus 7 anos, quando eu fui alfabetizada, eu tenho contato com a obra de André Luiz, porque foi quando minha avó faleceu e minha mãe não se conformava com a morte dela. E eu vi minha mãe de uma hora para outra melhorar. E ela disse que tinha sido depois de ler Nosso Lar. Eu fiquei muito curiosa para saber o que esse livro dizia, que fez com que minha mãe parasse de chorar assim, de repente. Que ela saísse, que ela ficava deprimida num quarto escuro, chorando o dia inteiro, chamando pela mãe. E eu, criança, via aquilo, ficava, né, com pena da minha mãe e tudo. E eu fiquei muito curiosa para saber o que era. Então eu tive meu primeiro contato com o Nosso Lar em 1970. Desde então, eu acho que eu li centenas de vezes a série toda. Na época eu não entendi nada, né? Quando eu dei conta dos debaldes e lustros e essa linguagem um pouco difícil né, que o espírito tem, mas eu sabia que eu tinha gostado. Eu sabia que eu tinha gostado do que estava ali, não entendi muita coisa. E até hoje, toda vez que eu pego o Nosso Lar e a série eu recomeço a ler, eu vejo que eu não tinha entendido nada antes. Existem muitas coisas dentro dessa mensagem riquíssima que o André Luiz deixa para a humanidade e que só com o amadurecimento a gente passa a enxergar, que estava ali o tempo todo. E você que não viu, certo? Por quê? Porque a gente só vê aquilo que a gente está treinado para ver. E assim é com o assunto que nós vamos descortinar hoje, que é a tomada de consciência. Porque, na verdade, apego e desapego, ilusão e desilusão, nada mais são do que processos de tomada de consciência. A gente, até chegar ao reino humano, a gente passa pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal. E com isso a gente adquire automatismos. O nosso corpo, a nossa psique, ela adquire automatismos. Então nós temos reações instintivas, inconscientes, automáticas. Nós temos apegos, nós temos uma série de coisas que a gente não percebe que tem. Nós fazemos coisas que nós não percebemos o alcance. Isso tudo está, já os orientais diziam, que é a personalidade humana, ela é envolvida sob o véu de Maia, que é o véu da ilusão. Então, a gente tem que se policiar, se disciplinar para poder ir descortinando este véu e aos poucos enxergando uma realidade no qual nós estamos inseridos. Levando-se sempre em consideração que existem forças involutivas que querem nos manter presos nesse véu de ilusão para que elas possam continuar se alimentando das nossas formas de pensamentos densas, dos nossos hábitos e práticas embrutecidos.
que é disso, esse material é o alimento energético dessas forças. Então, a primeira tomada de consciência é essa. Se você alimenta essas forças, você está do lado dessas forças. Orai e vigiai. Orai para você não estar alinhado com essas forças. E vigiar para quê? Para você não cair pelo véu da ilusão no canto da sereia, né? Recentemente eu até postei no meu Instagram um monte de lâmpadazinha assim, né? Apagadas e uma só acesa. E em cada lâmpada apagada estava assim: eu odeio a direita, eu odeio a esquerda, eu odeio o Lula, eu odeio o Bolsonaro. E a única acesa era eu amo. Por quê? Porque o que a gente mais vê eu odeio fulano, eu estou do lado do bem, eu estou do lado da luz. Não, se você odeia, você está do lado da treva. E é esse o mecanismo de ilusão da treva, é fazer com que você ache que está odiando o outro é luz, e não é mesmo. A luz é amar. Então, esses insights, essas quedas de ficha, elas demandam de nós uma atitude consciente, disciplinada, voluntária. A nossa vontade tem que incidir para eu quero enxergar, tá? Então, o primeiro conselho que eu dou é, nós temos um vídeo, e foi assim que eu fiz, tá? Estou só transmitindo a minha experiência. Temos um vídeo no canal que é de um mantra do Sai Baba, chama-se Asatomá. Tá em português, espanhol, inglês e na própria língua do sânscrito, né? Que ele emite o mantra. O que significa esse mantra? É um pedido, é uma oração em que você pode mentalizar Jesus, você não precisa mentalizar Sai Baba. Tá? Sai Baba nunca foi exclusivista, ele sempre deixou cada um acreditar no que quisesse. Ele diz neste mantra: guia-me da treva para a luz, guia-me da ilusão para a realidade, guia-me da morte para a imortalidade. Então, você faz esse pedido conscientemente, a própria vida, o seu próprio espírito superior, seu próprio eu superior, seu Pai, Deus, Cristo, seja o que você quiser acreditar, vai te guiar para a realidade. Claro que não vai fazer assim, de uma vez só. Você vai caindo fichas gradualmente. Assimilou uma, vai para outra. Assimilou outra, vai para mais uma. E assim você vai tomando consciência do quanto a gente faz coisas na vida sem perceber a gravidade do que nós estamos fazendo. E aí, André Luiz, em Nosso Lar, ele é uma aula de uma pessoa que vive como nós vivemos, na ilusão, e de repente desencarna e é jogado na realidade. Então, eu costumo dizer, quando você busca a verdade vem a você gradualmente, você vai aprendendo e vai evoluindo. Quando você chafurda na ilusão, você não quer saber daquilo, porque as nossas forças do ego são muito fortes e ainda são intensificadas pelas forças evolutivas. Então, quando você percebe que vai ter que mudar um hábito arraigado, que você traz um defeito muito sério, muitas vezes você se revolta e quer sair desse processo. Então, nesses casos, é melhor que você faça em frente você mesmo ali a tua luta da reforma íntima, do que esperar cair o véu da morte em cima de você. E aí ela desvenda a sua realidade. E é justamente esse processo que eu vou começar hoje a fazer, falando sobre desapego, desilusão, né? Apego e ilusão, e sobre a tomada de consciência de André Luiz no umbral. Então começa assim, logo no prefácio de Nosso Lar, Emmanuel revela a necessidade de um despojamento, ele usa essa palavra, despojamento que o André Luiz teve que ter para poder escrever Nosso Lar. Ele teve que se despojar do médico,
ele teve que se despojar do homem, do ser humano, do pai, inclusive do próprio nome, para poder escrever essa experiência, tá? Então isso aí, tudo bem, ele fez isso porque era para não ser reconhecido, sim, mas já entra com uma simbologia do que a gente precisa aprender, despojar-se. Eu não sou Eleonora, eu estou Eleonora. No momento que eu desencarnar, a Eleonora fica e eu vou. A Eleonora corpo físico, a Eleonora corpo mental, a Eleonora corpo sentimental, emoções, fica tudo aqui. Eu deixo de ser filha de fulano, eu deixo de ser irmã de cicrano, eu deixo de ser mãe, sobrinha, tia, de tudo. Eu volto a ser o quê? Uma vida eterna, um espírito imortal, né? Um elemento da criação dentro de um plano evolutivo. Então, o primeiro trabalho que nós temos que fazer é esse de não nos identificarmos com o que nós estamos hoje, né? Nós não somos o que nós estamos hoje. A personalidade humana terrena é temporária e vai ficar na Terra. E aí vem todos os desdobramentos disso, né? Então, André Luiz teve que passar por um despojamento de todas as convenções humanas, inclusive o seu nome, tá? Para não ferir os corações amados. Ele fez isso, inclusive, porque a família dele ainda estava encarnada, o filho dele era um médico do Vaticano. Então, não tinha como ele, naquele momento, revelar sua identidade. Para quem quer saber a identidade, eu também tenho um vídeo aí no canal sobre a identidade de André Luiz, que foi revelada já bem mais recentemente por Valdo Vieira, que foi o grande médium de André Luiz antes de se afastar do movimento espírita, né? Antes mesmo, ele já era médium de André Luiz antes mesmo de conhecer o Chico Xavier. Então, o Valdo revela a identidade dele, está num vídeo aí no canal. Então, André Luiz vem contar que a maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência. Ou seja, nós aqui na Terra, a gente vive na inconsciência, na subconsciência. Pouquíssimas vezes na consciência, certo? Quem faz terapia há de concordar comigo que na psicoterapia a gente vai tomando consciência de pequenas coisas que a gente faz e não percebe. Uma vez eu estava conversando com a terapeuta, eu estava fazendo assim num aramezinho de pão, né? Assim, e aí ela perguntou, o que é isso que você está fazendo aí? Eu falei, eu não estou fazendo nada. Tá assim, olha a sua mão. Aí eu me percebi fazendo um gesto, entendeu? Inconsciente. Então, o trabalho de expandir consciência é isso, é tornar-se atento a tudo que você faz, certo? Que você não está percebendo. É um trabalho de ampliar a sua percepção sobre si mesmo. É na consciência que nós, aí ele vem, o Emmanuel, e deixa bem claro isso, é nessa consciência que nós ou edificamos o nosso céu, ou estacionamos no purgatório, ou nos precipitamos no abismo infernal. Então, com isso fica bem claro que céu, purgatório e inferno são estados da consciência. É em que nível a nossa consciência está. Só que a nossa consciência aqui na Terra, ela está revestida de um cérebro de carne, de um corpo material pesado, denso, de matéria densa, de uma série de convenções sociais da humanidade, de injunções, né, dos nossos pares, das circunstâncias da vida terrena, e a gente fica difícil perceber isso. No prefácio de André Luiz, também no Nosso Lar, nessa edição que eu tenho, tem um prefácio de André Luiz. Ele diz que a vida é fonte eterna e a morte é um jogo escuro de ilusões. Jogo escuro das ilusões, ou seja, é um jogo que você não está muito claro e é de ilusões. Então é onde ali aquelas ilusões vão saindo, você vai vendo
nossa, eu era uma peça nesse jogo. É necessário conhecer-vos detalhe a detalhe. Isso é palavra de André Luiz. No longo processo de aperfeiçoamento espiritual. E aí eu me pergunto, né? Quando que a gente vai começar esse processo de autoconhecimento, né? Eu às vezes falo alguma coisa e ouço, né? Ah, eu ainda não sou evoluída. Eu não estou nesse estágio de evolução, não. Eu falei, também não estou, não. A única diferença entre eu e você é que eu sei que eu não estou evoluída e eu quero evoluir. Então eu vou dar algum passo nesse sentido. Outro é você dizer eu não estou evoluída e usar isso como um subterfúgio para permanecer no local onde você está estagnado, né? Involutivo. Então é necessário a gente dar esse primeiro passo. Você não vai chegar à perfeição numa encarnação, né? O que eles querem de nós é o esforço de aprimoramento. Se você der o primeiro passo nessa encarnação, você já saiu do lugar. Você já se diferencia em relação a talvez 30, 40 encarnações anteriores em que você se manteve estacionado. Autoconhecimento significa tomar consciência do que somos, como pensamos, quais mecanismos nos levam a reagir, sentir, falar e comportar-se. Destruir a autoimagem. Nós nos achamos bonzinhos, nós nos achamos seres de luz, do bem, maravilhosos, né? Eu me acho uma mulher, não sou, eu sou um espírito imortal e sem sexo, sem gênero, né? Mas aqui a gente é induzido a se identificar com uma personalidade feminina que está incorporada num corpo feminino, né? Eu não sou gorda, eu sou um espírito, eu não tenho esse tamanho, né? A gente se identifica com os gostos, né? Eu não sou carnívora nem vegetariana, né? Um espírito, ele não se alimenta dessa parte material. Então, tudo são percepções que a gente tem que ter. Eu não sou isso. Eu estou aqui exercendo uma experiência em prol do meu aprimoramento, do aprimoramento da humanidade, do planeta, dos reinos, de um plano evolutivo divino, que é ele que sabe o que é o melhor. Só que a gente acha não, que eu sou dono da minha vida, eu faço as minhas escolhas, né? É a total ilusão. Quantas existências, quantos corpos, a pergunta de André Luiz, quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes nós necessitamos ainda, tá? Então, a partir do momento que você viu esse vídeo, começou a ver esse vídeo, você já está comprometido com a responsabilidade de dar algum passo, sob pena de ter desprezado um chamado, né? Porque ao que não tem consciência, tudo, né? Pai perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas no momento que você sabe o que está fazendo e não faz, aí você já está criando karma. Então, se você não quer criar karma, desliga agora, dá um like antes de sair, se inscreve no canal, mas dá um like e não assiste o final, nem o resto da série, tá? Vai viver a sua vida na inconsciência. E se quiser um spoiler, leia o primeiro capítulo de Nosso Lar. Bom, então vamos para o capítulo 1 de Nosso Lar, são as descrições de André para seu estado de consciência. Então ele morre para a vida terrena, né, e se vê do lado de lá. Ele é assim que ele descreve, ele tinha perdido a ideia de tempo e a noção de espaço. Tem um canal no YouTube chamado Afinal, que somos nós? Que se dedica ao estudo de experiências quase-morte, EQM. Não é religioso, tá? É um canal de um físico e um neurocirurgião, tá? Que estudam, procuram usar cientificamente a observação das experiências das pessoas que passaram pelo fenômeno conhecido como experiência quase-morte. Eu sugiro a todos que têm interesse no assunto que façam uma imersão nesse canal, que maratonem os vídeos, tá? Porque quase todos dizem isso.
Não, o tempo lá é diferente daqui, o espaço lá é diferente daqui, as coisas não dá para descrever. Trigueirinho usa a noção de eterno presente para definir o tempo a partir da quarta dimensão, em que é como se fossem ciclos, né? Círculos, espirais ao redor. Eu não sei explicar direito, né? Não tem como muito explicar isso, porque a gente não tem como aprender. Mas é como se fossem simultâneas. O resultado já existe. E nós estamos no processo de chegar a esse resultado. Ou seja, Deus sabe, quando Ele te criou perfeito. Você está no processo de chegar àquela maquetezinha de Deus, né? Mas no eterno presente você já está lá, no seu eu superior, lá na, sei lá que dimensão é, lá em cima, lá no paraíso. Nós estamos aqui subindo essa construção. Então ele descreve isso, que ele tinha perdido a ideia de tempo e a noção de espaço. Ele sabia que estava desencarnado, mas os seus pulmões respiravam a longos altos. Ou seja, ele ainda estava impregnado da ideia de que morreu, acabou, né? E aí aquilo o toma de surpresa, que não, peraí, eu estou morto, eu não estou mais no corpo, mas como é que eu estou respirando, né? Não era para eu estar respirando. Os cabelos estavam eriçados, o coração estava aos saltos e sentia um medo terrível. Gritava como um louco, implorava piedade e clamava contra o doloroso desânimo. O desânimo é falta de alma, que lhe subjugava o espírito. Então, vejam bem, essa foi a primeira descrição do contato dele com o pós-morte, né? Medo, muito medo. Ele alternava com um silêncio implacável, gemidos e gargalhadas externas. Então, dentro dele era um medo, ele gritava como louco, ele pedia piedade, ele pedia, clamava contra o desânimo, né? Porque ele não se sentia com força para fazer nada, que ele subjugava o espírito. Ele não estava parado, porque ele diz assim: a estranha viagem prosseguia, fugia sempre. Ou seja, o medo que ele estava sentindo fazia com que ele estivesse sempre se movimentando. Isso você vai perceber também nos relatos das EQMs, que as pessoas sempre relatam que elas entram num túnel ou que elas estão flutuando em direção a alguma coisa, tá? Elas não ficam estáticas, paradas em algum lugar. E ele diz: o medo me impelia. Ele estava sempre fugindo. A sensação dele é de que estava sempre fugindo. Então ele perdia a noção de rumo. O receio do desconhecido e o pavor da treva absorviam suas capacidades de raciocínio. Então, como eu falei, nosso corpo mental ele está embotado no cérebro. Então nós temos um corpo mental que faz parte, que se compõe de um mental concreto, que é isso que a gente manifesta aqui, e um mental abstrato que está ligado à nossa alma. Então, no mental concreto, a gente faz o quê? A gente conceitua, a gente adjetiva, a gente classifica, a gente conta, né? Faz numeração, a gente faz análise, toda essa parte cartesiana, científica, racional, que a gente preza tanto, né, aqui na Terra, faz parte do corpo mental concreto, que é fundamental para a educação dos outros corpos, do corpo dos sentimentos, do corpo físico, certo? Porém, ele é um grande empecilho para nosso contato com o nosso eu maior, com o nosso espírito eterno, que é o nosso corpo mental abstrato, que é no corpo mental abstrato que repousa a nossa fé, a nossa intuição, outras características da humanidade que ainda têm que ser desenvolvidas. Não se esqueça que nós estamos precisando de um corpo animal para fazer a experiência na Terra, né? O nosso papel é evoluir para não precisar mais de um corpo animal. É sair da animalidade para a angelitude, fazer essa desconexão.
Mas a gente ainda continua na Terra vinculado a esse corpo animal, atendendo às exigências desse corpo animal, se identificando. Quantas pessoas encarnam e passam a encarnação inteira somente preocupadas em se alimentar, se reproduzir, viver em bem-estar, ter comodidade, ter uma boa casa, criar uma boa família. Isso tudo é daqui. Isso não é do espírito, isso não é da nossa angelitude, né? Então essa é uma das grades de ilusão que a gente tem, certo? Isso tudo que eu citei aqui foi a sensação assim que o André Luiz desencarna e todo o processo que ele fica lá. Durante o processo que ele está no umbral, ele diz assim: aparentemente o medo provocou todas as sensações de André, sem corpo físico, mas ainda apegado às sensações do corpo, e provavelmente era o duplo etérico ainda resistindo, né, porque estava denso, agarrado à matéria, por algum tempo. O corpo dos desejos e das emoções, tudo se resumia no medo, né? No medo de sair dali e agora para onde eu vou e não é mais isso. O corpo mental concreto não dava conta de racionalizar essa nova realidade, né? Porque agora ele estava sob o domínio do corpo mental abstrato, que é da alma, que é uma outra lógica, que é um, entendeu? É outra pegada, vou falar na nossa linguagem. Bom, aí o André resume: atormentava-me a consciência. Então, o corpo mental abstrato é a nossa consciência, que de repente está desembotada, que de repente se dá conta, né? Nossa, e agora eu não sou mais um animal. Preferia a ausência total da razão, o não ser. Ele preferia ter acabado tudo a ter tomado consciência. Veja o tamanho da dor que é a tomada de consciência involuntária, forçada, a desilusão, que faz a gente sofrer. Imagina você feliz no seu casamento, de repente você descobre que está sendo traído, foi traído a vida inteira. O preço dessa desilusão é doloroso, não é isso? Então, você tomou conta da realidade, você descobre que você sempre, né, foi traído, que aquele casamento não existia. Isso dói, não dói? Então, se você parte para a descoberta da verdade, isso não dói dessa forma. A dor que você vai enfrentar é a da disciplina de si mesmo, tá? A de lidar com uma realidade. Bom, a minha realidade é essa, é isso que eu tenho para hoje, e daí é para frente, entendeu? Bom, aqui nesse ponto que ele diz que eu preferia a ausência total da razão, fica claro que o seu corpo mental abstrato assumira o comando. Daí a incompatibilidade entre os corpos inferiores, ou seja, as sensações embrutecidas da animalidade, e as exigências da angelitude. Fica completamente incompatível. Não havia mais a ideia de tempo, tá? Ele perdeu a ideia de tempo. Apenas sabia que era tarde. Olha bem, ele não tinha mais a ideia de tempo e espaço, né? A primeira coisa que ele diz. Mas ele sabia que era tarde. O que é? Eu sabia que era tarde. Não dá mais tempo de eu fazer nada. Agora dancei. Perdi a encarnação. André identifica o mental abstrato com a fé. Ele diz bem claramente isso. Enfim, só me restava a fé, manifestação divina ao homem. Essa frase do André Luiz, ela corresponde a um versículo bíblico de que a fé é um dom de Deus. Não é uma coisa que o homem tem. É Deus que transmite isso ao ser humano. E aí você pode substituir Deus pelo seu eu superior, pelo seu mental abstrato, né, por Jesus Cristo, quem você achar que está acima, conduzindo a sua encarnação e a sua evolução. Aí ele diz: eu nunca procurei as letras sagradas com a luz do coração. Trigueirinho diz muito isso. Esqueça doutrina, esqueça religião formal, esqueça tudo. Abra o coração, faça a sua oração com o coração, pedindo a hierarquia
né, evolutiva, a hierarquia cósmica, que te guie, que te leve. Dentro daquilo você pode pedir a Krishna, Maria, Krishna, né, Shiva, quem você quiser. Com o seu coração, me guia, pega na minha mão e me leva. Não fique disputando mentalmente os ensinamentos doutrinários, as filosofias e tudo. Tem que entrar com o coração, ok? Então, isso é o primeiro estágio de André Luiz. Eu vou fechar esse vídeo para não ficar grande demais, já está em meia hora. E vou fazer o segundo vídeo, que eu também vou colocar hoje, para quem tiver com ânimo assistir. Quem não tiver com ânimo, assiste depois. Mas já vou fazer esse trabalho, porque eu não sei se amanhã estarei aqui, né? Então, daqui a pouquinho eu estou voltando.